Como remover pequenos amassados no carro usando um secador de cabelo. Como se preparar para remover os amassados. Encontre os amassados no carro. Este é um método especialmente útil para remover amassados pequenos a médios e você pode acabar encontrando mais deles do que espera. Examine o carro cuidadosamente para achar todos eles. Avalie os amassados. Eles costumam poder ser removidos por esse método se estiverem localizados nos painéis metálicos do porta-malas, do capô, das portas, do teto e dos paralamas, e não diretamente ao longo das bordas de superfícies planas e amplas. Para obter os melhores resultados, utilize esse método em amassados rasos que não contenham grandes ranhuras nem danos na tinta e que cubram uma área superficial com diâmetro de no máximo 7 centímetros. Junte o material necessário para remover o amassado. Você precisará de um secador de cabelo, luvas de borracha para trabalhos pesados, a fim de manusear com segurança o gelo seco ou o ar comprimido em forma líquida. Papel alumínio e um pacote de gelo seco ou uma lata de ar comprimido. Você precisará de alguns dos seguintes: luvas isolantes revestidas por borracha para trabalhos pesados, uma lata cheia, ou quase cheia, de ar comprimido, um pacote de gelo seco, um secador de cabelo com ajuste de temperatura, tais como baixo, médio e alto, ou frio, morno e quente. Papel alumínio. Como aquecer e esfriar o local amassado. Aplique o calor no painel amassado. Ligue o secador e use-o para soprar vento quente sobre o amassado e a área em torno, durante 1 ou 2 minutos consecutivos. O secador deve estar ajustado em temperatura média e deve ser mantido entre 10 a 15 centímetros de distância da superfície do carro. Não superaqueça o local, para evitar que a tinta seja danificada pelo calor excessivo. Isole o local amassado do painel. Caso necessário, coloque uma folha de papel alumínio sobre a área amassada. Esse passo deve ser feito apenas se você for usar o gelo seco, ao invés do ar comprimido. O propósito dele é manter o local morno, ao mesmo tempo em que protege a tinta contra o gelo seco, o qual tem o potencial de danificar a camada superior. Vista as luvas. Elas o protegeram contra as queimaduras causadas pelo gelo e outros danos que podem ocorrer quando a pele entra em contato com o gelo seco ou o ar comprimido liquefeito. Aplique o gelo seco ou o ar comprimido liquefeito. A rápida mudança de temperatura, de quente para fria, fará com que a superfície do veículo, primeiro, se expanda, quando aquecida, depois, se contraia, quando resfriada. Se for usar gelo seco, pegue um bloco com uma mão e, em seguida, esfregue cuidadosamente sobre o papel alumínio, parando em cima do local amassado. Se for usar uma lata de ar comprimido, vire-a de ponta cabeça e borrife a superfície do local amassado, cobrindo-o com uma camada do gelo líquido. Existem alguns princípios básicos de ciência trabalhando aqui. A pressão, o volume e a temperatura do gás estão todos interligados. Embora, normalmente, a lata perca pressão enquanto o gás é liberado, se você borrifar com ela de ponta cabeça, o gás em si será resfriado. Os dois métodos requerem apenas uma aplicação breve.
A superfície dos painéis da maioria dos veículos modernos é feita de um material relativamente fino e leve, e esfria muito rápido. Provavelmente, você não verá nenhuma mudança nos primeiros 30 a 50 segundos de aplicação. Se não antes, espere um pouco. Alguns segundos após a aplicação do gelo seco ou do ar comprimido. Você talvez escute um estalo, o qual indica que o amassado foi removido. A rápida mudança de temperatura costuma fazer com que o material volte à forma original. Se você usou gelo seco, tire e descarte o papel alumínio após a remoção do amassado. Se você aplicou o gelo líquido por meio do ar comprimido, espere um pouco até a espuma se dissipar da superfície do carro. Depois, limpe os resíduos com um pano macio. Repita o processo conforme necessário. Para determinados amassados, uma única aplicação talvez não seja suficiente. Se notar uma melhora, mas o amassado ainda estiver visível, você pode recomeçar o processo de aquecimento e resfriamento mais uma vez. Contudo, não faça isso em excesso, principalmente no mesmo dia. Embora a mudança abrupta de temperatura possa remodelar o exterior do carro, o frio extremo é potencialmente danoso para a tinta.